Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, que a paz do Senhor, sua graça, seu favor, sejam com todos em nome de Jesus. Que bom, né? Ouvir um testemunho, dois testemunhos, né, que mexem com a nossa fé, mexe com a ousadia, né? Mexe com a gente. Que bênção. Parabéns, pastor Wesley, pastora Tairine, né? Pelo belo trabalho que estão desempenhando com a equipe, né, dos Kids aqui nessa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Glória a Deus. No final eu vou passar o aviso da conferência de homens, tá? E nós queremos fazer um ato profético. Glória a Deus. Que bênção, né? Se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós queremos orar. Aleluia. Pai, muito obrigado por este momento aqui na tua casa. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Podemos sentir tua presença e ouvir a tua voz. Senhor, queremos nessa noite dar sequência àquilo que o Senhor plantou em nossos corações a semana passada. Queremos falar um pouquinho sobre guerra, batalha, nos posicionarmos de uma forma muito especial. Senhor, pedimos que o Senhor cele este lugar com o sangue do Cordeiro. Também a nossa mente, que ela esteja cativa à voz do Espírito. Que o Rema nessa noite venha trazer grandes revelações aos nossos corações. Alinhamento profético. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e declaro nesta hora que o Senhor possa ministrar as nossas vidas de uma forma muito, muito especial. Toda inquietação, toda preocupação possa ser agora ministrada pela presença do Senhor. Que o bálsamo de Gileade venha sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que as nossas crianças também ali, na célula delas, elas possam ser fortemente ministradas. E que a tua graça, teu favor, a unção, seja plena, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Semana passada nós começamos, né, a falar sobre batalha espiritual. E pelo Espírito Santo, né, Ele nos conduziu a falarmos um pouquinho, né, sobre esses pontos, né, de batalha, de guerra espiritual. Durante o mês de outubro, né, faremos isso a menos que o Senhor mude aí a direção, mas nós queremos que é um assunto bem importante, amém? Então, ouvimos aí bastante testemunhos que aconteceram, né, dos milagres que aconteceram semana passada. E glória a Deus por isso, né? E nós queremos manter o mesmo tema, que é alerta, estamos em guerra, né? Mas eu quero completar o tema como receba poder de restauração. Então, que essa noite venha um poder de restauração sobre cada um que é membro da comunidade Vida Nova, nós que estamos aqui neste lugar, né? Então, que haja poder de restauração na vida de todos nós. Posso ouvir um amém? Que bom, né? E eu estou muito feliz mesmo, com tudo que o Senhor tem promovido a esta casa. Nós iniciamos, segunda-feira passada, um movimento de homens segundo o coração de Deus, homens, né, que estarão aí se colocando na brecha,
Temos aí nesse grupo que foi criado mais de 80 homens, né, da Vida Nova, de outras igrejas. E você que ainda não está fazendo parte desse grupo, né, nós queremos muito recebê-lo. Então você contate aí um dos pastores, né, para que você possa fazer parte. São momentos assim, serão momentos importantíssimos, que nós tomaremos aí posição de batalha. Então, meu irmão, em Cristo Jesus, né, você é o nosso, é uma ferramenta valiosa de restauração nesta geração. Então, Deus começou esse movimento. Nós não temos assim muita dimensão, né, do que vai acontecer, mas eu sei que será um grande movimento de homens segundo o coração de Deus. Já estamos nos preparando, né, para a conferência que vai acontecer sábado que vem. Eu quero te desafiar a você fazer a inscrição, né? A partir de amanhã nós vamos liberar também a inscrição via cartão de crédito. Já havia sido liberado, mas passou o tempo, né? Então a gente vai liberar de novo para que você possa se inscrever e estar conosco. Todos que se inscreverem, né, vai receberem uma devocional, um livro devocional voltado ao ambiente masculino, né, o homem, que nós vamos trabalhar com esse devocional durante os próximos dias, né, assim que o Senhor, né, o Senhor dando a direção, nós estaremos trabalhando. E teremos duas palavras maravilhosas aqui, né? Uma trazida pelo pastor Ronaldo, amigo nosso, né, do MFI. Ele é de Sumaré, da Igreja do Galileu, né? Trará uma palavra para nós, homens. E o pastor Jonatas, que é o pastor que nos cobre, né, que nos dá a cobertura, ele e a pastora Cíntia. Então serão tempos, né, maravilhosos. Eu quero que você venha para cá, participe. Ainda hoje nós vamos fazer um ato profético com todos os homens aqui na igreja. Nós temos um banner ali na área, né, no salão secundário, o salão ali de convivência. Tem um banner, né, da chamada dos homens. Vá ali, grave, né, tire uma foto, chame outros homens. E nós temos aí, para as 100 primeiras inscrições, nós temos aí um bornal que será dado, né, dentro dele esse livro devocional. O que passar disso, infelizmente, não vai dar para, né, abençoar a todos. Mas não é por isso que você vai deixar de vir, ok? Então, faça a sua inscrição, vamos participar em nome de Jesus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós assumimos uma condição de batalha espiritual. Nós vamos ministrar a palavra aqui para toda a igreja, homens e mulheres, mas eu quero também dar um viés muito forte, muito pesado para os homens dessa casa, para os homens que vão assistir, né, esta celebração, né, aqueles que vão se envolver amanhã na nossa videoconferência, né, porque há um chamamento muito forte para o homem. O Senhor nos chamou para restaurar a casa espiritual. O Senhor chamou o homem, também você, minha irmã, para restaurarmos a casa de Deus, a casa espiritual. Posso ouvir um amém? Então nós fomos chamados, estamos em guerra, né? Então semana passada, põe o banner para mim, por favor. É o mesmo banner, eu só acrescentei, né? Receba poder de restauração, ok? Então alerta, estamos em guerra, receba poder de restauração, amém? São momentos de enfrentar tantos os conflitos internos, como também os externos. Não que é o momento que é agora, sempre foi o momento, mas Deus está chamando para uma intrepidez tão grande, tanto nossa, de homens sacerdotes, como também você, minha irmã, em Cristo Jesus. Mas deixa eu dar uma pincelada para você, homem. Deus deu a você, homem, o sacerdócio da sua casa. Deu a nós, homens, o sacerdócio. Então é nós que temos que orar, é nós que temos que vigiar, é nós que temos que estar atentos a toda a investida externa contra a nossa casa. Homens, todos os homens digam amém. Fala assim, eu sou homem.
Então eu quero dizer uma coisa: nós não podemos terceirizar aquilo que nos cabe a fazer como homens. Não terceirize o sacerdócio para sua esposa. Posso ouvir um amém, homens? Irmãs, dê suporte aos seus maridos em oração. Abençoe a vida deles, para que a nossa casa, a sua casa, seja uma casa bendita. E assim sendo, o inimigo muito provavelmente não poderá prevalecer contra a nossa casa. Então, é o momento de nós nos unirmos contra as forças do inferno. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. E muitas vezes o ataque do inimigo vem na mente. O inimigo mente para nós, na nossa mente, quanto ao marido que você tem, a esposa que você tem, os filhos que Deus concedeu como flecha na mão do arqueiro. Muitas vezes ele ataca nas emoções, muitas vezes ele ataca no corpo, na fé. E agora, como contrapor isso? Através de muita fé, exercício da fé. Nós estamos numa era onde, de uma certa forma, está se idolatrando o corpo físico nas academias. E eu não estou pregando contra a academia, você deve realmente se exercitar, né? E eu quero dizer o seguinte, trazendo tudo isso: da mesma forma que você exercita seu corpo, você anda, você caminha, você corre, você anda de bicicleta, você nada, faz natação, né? Você está exercitando o seu corpo físico, sim ou não? Amém, queridos? Da mesma forma é o espiritual, a nossa fé. Eu preciso exercitar a minha fé. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, uma porção de fé foi lhe dada, foi nos dada. E essa fé, ela pode ter níveis, e nos cabe elevar o nível de fé a tal maneira que a gente ouça da parte do Senhor que tamanha é a tua fé. Tamanha a tua fé na tua casa, no teu lar, aonde você trabalha, aonde você estuda, no bairro aonde você mora, uma fé de um homem, uma mulher que se posiciona diante das atrocidades que o diabo tem colocado no mundo. Então, fé, adicionado à oração. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Diga isso, a oração do justo muito pode em seus efeitos. E além da oração, o exercício da leitura da palavra, a sua devocional. Você precisa ler a palavra, entender a palavra. Nós vamos falar de dois personagens que eram contemporâneos, estavam ali juntos, né, praticamente na mesma região, né? E um deles, ele não só era um homem de fé, de posicionamento, mas era um homem que conhecia as Escrituras, mas além de conhecer as Escrituras, ele cria nas Escrituras, ele cria na palavra, e nós precisamos crer na palavra. Se o diabo vem com algo para contrapor aquilo que a Bíblia diz, e eu pela fé e crendo na palavra, eu direi não, assim diz o Senhor, a Bíblia está escrito assim, e eu creio no que a Bíblia está escrita, eu creio naquilo que Deus falou a meu respeito, eu creio naquilo que Deus falou a respeito da minha casa, do meu lar, dos meus filhos. É essa a posição que nós precisamos, né, manter nesta geração. Quantos podem dizer amém? Eu creio dessa forma. E eu quero falar sobre poder de restauração, porque o inimigo tem destruído muitas coisas, inclusive a casa do Senhor, mas também a casa espiritual, com mentiras. Eu vou falar algo mais à frente, mas o poder de restauração, né? Ele vai tratar também na questão do passado. Muitas vezes o diabo usa o nosso passado para nos acusar. E nós não podemos admitir a acusação do passado de quem nós fomos. Seja o que você fez no passado, ou o que você permitiu que acontecesse.
Quando você aceitou Jesus, você se tornou uma nova criatura. E o seu passado não pode mais ser aquilo que vai te acusar, porque você é novo e nova em Cristo Jesus. Quantos podem crer? Não permita que o inimigo minta. Eu queria trazer uma pergunta. Quem, para nós, assim, na atualidade, na história, são homens e mulheres extraordinários? Pensa em alguém aí, não fala não. Pode ser que venha na tua mente um político, né? Para muitos, um político é esse homem extraordinário. Para outros, um atleta, né? O meu ídolo é aquele atleta, aquele cara que joga futebol. É um homem extraordinário, talvez. Um herói de guerra. Temos poucos no Brasil, mas a gente pode pegar de exemplos, né, de outras nações. Churchill, né? Que foi o cara que realmente foi o divisor de águas da Segunda Guerra Mundial, não é? Talvez o seu pai seja, né, extraordinário, e glória a Deus por isso, um parente, um tio, que enfim, né? Mas eu queria trazer em cima dessa ideia, homens extraordinários dentro da Bíblia, que a Bíblia nos apresenta. Pensa num homem extraordinário que a Bíblia, né, nos mostra, e a gente gosta muito do exemplo. Não cita Jesus não, porque ele é o the best, o melhor de todos. Mas homens, vamos lá, vamos citar nomes aí na Bíblia, vamos lá. José, quem mais? Paulo, Davi, Lucas, Daniel, quem mais? Abraão, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Caleb, Josué, já falaram? Quem mais? O fundão lá atrás, Pedro, mesmo Pedro pegando a espada, vou cortar a orelha. Yeah. Quem mais? Jó. Ok. Barnabé, homens, não é? Timóteo, né? Filho amado. Né? Hoje nós tivemos uma aula ministrada pelo Tiago, né? Falando de Tiago falando sobre Timóteo, né? Ó, que tremendo! Uma aula assim tremenda. Mó crente, né? João, homens extraordinários, porque estavam sensíveis à voz do Senhor, à necessidade do Senhor. E eu acredito que o Senhor tem chamado homens e mulheres na nossa geração para fazer diferença. E eu quero falar de dois homens. Vamos lá? Eu queria falar, né? O primeiro homem é Esdras. A gente pouco fala de Esdras, não é? Mas esse homem foi extraordinário, gente. Ele foi um sacerdote, né? Assim, de posição, um escriba. Escreveu vários salmos, escreveu vários livros, né? Esdras, ele não só conhecia as Escrituras, mas ele cria nas Escrituras. Um homem extraordinário, uma mulher extraordinária, ela não só conhece a Bíblia, as Escrituras, mas ela crê, ele também crê que ela é fonte de vida para as nossas vidas. Quantos estão aqui, digam amém. Esdras então, né, foi um homem extraordinário. Ele liderou na segunda leva, 50 anos depois, um grupo, né, de judeus para voltar para Jerusalém. Ele sai ali da Pérsia, né, e vai para Jerusalém com um povo para ajudar na reconstrução da casa de Deus. Reconstruir aquilo que tinha sido destruído pelos inimigos de Deus. É verdade sim que muita coisa aconteceu porque o povo era um povo desobediente, um povo, né, que pisou na bola. Mas vamos passar para uma outra história aqui. Então Esdras, ele foi, né, esse homem extraordinário, e a gente pouco fala sobre Esdras. Quando foi a última vez que você citou Esdras na sua vida? Hoje, né? Agora, o segundo homem contemporâneo de Esdras, pasmem vocês, nem judeu ele era Ciro. Ciro, o segundo homem contemporâneo, né? E ele foi decisivo para a história, foi fundamental para a restauração da casa de Deus. Rei da Pérsia, gente. Às vezes Deus usa o improvável para que os propósitos dele se cumpram. Quantos aqui eram improváveis no passado?
Então vira para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim: que bom que você hoje é alguém que restaura, alguém cheio da presença do Senhor. Gente, agora sobre o rei da Pérsia, né? O nosso pensamento vai muito além do personagem em si, que também foi muito relevante, mas algo da vida de Ciro, né? O rei da Pérsia, que me chama muita atenção foi o que ele falou. Muitas vezes não damos importância naquilo que a gente fala, ou naquilo que a gente ouve. Eu estou liberando, nós estamos liberando, os pastores liberam palavras proféticas nessa casa, então vem reverberar nessa casa, então toda a palavra profética do Senhor, ela é um movimento onde eu me engajo, vou me engajar para que o propósito de Deus se cumpra, nesta geração, nesta região, nesta igreja, nas nossas vidas, na nossa casa. O rei Ciro, muito mais do que ele em si, mas foi o que ele disse que nos constrange, né? Então nós vamos falar do que ele disse, e ele falou com autoridade, falou debaixo da autoridade que ele tinha como rei, né? E essa autoridade do que ele disse reverbera até os dias de hoje, e eu quero extrair essa fala dele para nós, amém? Esdras capítulo 1, versículo 1, vamos lá, por favor? Esdras capítulo 1, tem Esdras na sua Bíblia? Glória a Deus. Esdras capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Deus usa aquilo que é improvável para os seus propósitos se cumprirem. Há coisas que a gente nem imagina. A gente fala, mas isso aí é tão pequeno. Se cumpriu um propósito ontem aqui nas nossos kids. Porque alguém ouviu da parte de Deus uma direção profética. E o milagre aconteceu. Não diminua aquelas coisas que são pequenas. Valorize as pequenas coisas. Valorize os pequenos começos. Valorize aquilo que Deus tem confiado na sua mão. Moisés falou assim, mas né, eu não tenho nada. Deus falou, você tem um cajado na mão, usa o cajado. Usa o cajado. Deus está capacitando-nos com um cajado espiritual. Vamos usar esse cajado para um grande movimento profético nesta geração, gente. Igreja não pode ficar apenas dentro de quatro paredes. A igreja são os chamados de dentro para fora, para um propósito profético. E olha o texto. Por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Quem foi que despertou o coração desse homem? O Espírito do Senhor. Se Deus despertou a vida deste homem que não era judeu, ele era um gentil. Imagine você que tem uma aliança com o Senhor. Vamos estar sensíveis e preparados para ouvir. O Espírito nessa noite vai despertar o nosso espírito de coisas que estão escondidas, de coisas que vão acontecer, de coisas que você e eu iremos fazer, e Ele vai dar a graça, a condição, os recursos para que isso aconteça. Há uma unção de restauração aqui nessa noite. Que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Olha o que Ciro, rei da Pérsia, disse. Gente, assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Ele entendeu que Deus deu a autoridade
para que Ele liberasse um movimento de restauração da casa, do templo do Senhor. E eu quero trazer isso para o espiritual. Nessa noite há uma palavra dizendo: o Senhor te responsabilizou, o Senhor está nos dando a responsabilidade de restaurar a casa espiritual, de restaurar a casa aonde pisamos, a casa da sua família, a casa onde você trabalha, a casa espiritual de todos que o Senhor trouxer diante de nós. Há uma palavra poderosa nessa noite, receba em nome de Jesus. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém. Versículo 3: aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor. O Espírito me tomou diante desse texto e disse: esta casa é uma casa de restauradores. Todos que têm uma aliança com o Senhor, todos que confessaram Jesus como Senhor, têm uma responsabilidade de edificar uma casa para o Senhor, uma casa espiritual. Você tem habilidades no Senhor para edificar uma casa espiritual. O Senhor me ministra de que há um poder poderoso para edificar a casa do Senhor. O cenário era devastador nesse contexto, né? 50 anos após o primeiro grupo que Neemias esteve, né? Esdras aqui, ele entra com vários judeus e começam a restabelecer, edificar a casa do Senhor. Declara comigo em nome de Jesus. Se você puder levantar a sua mão direita, faça-o. Diga comigo: Deus me encarregou de lhe edificar uma casa. Não importa as circunstâncias, vou edificar uma casa espiritual para o Senhor. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor. A gente não está falando de prédio físico. Eu acredito que um dia, se Deus quiser, Ele vai dar um prédio próprio para a Vida Nova. Mas se Ele não der, amém também. Nós estamos falando de casa espiritual. As nossas crianças são casas espirituais. Os nossos adolescentes são casas espirituais. Os nossos jovens são casas espirituais. Todos os homens digam: eu sou homem. Você é casa espiritual. As mulheres digam: sou mulher. Você é casa espiritual. As células é uma casa espiritual. Percebam que vai além de nós mesmos. Vamos ser edificados como casa espiritual para edificar a casa espiritual. Vocês estão comigo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Agora, isso é profético. Quando a gente fala em restaurar a casa espiritual, é de ponta a ponta. Restaurar os filhos, restaurar os relacionamentos, resgatar os homens que estão nos botecos, as mulheres que estão envolvidas em tantas coisas, e ao serem resgatadas, serão restauradas casa espiritual. Restaurar e resgatar as crianças do instituto. Olha o peso da responsabilidade nessa noite, igreja do Senhor. Não é apenas um movimento que eu venho, bato o cartão, não, é um movimento eterno. E a gente foca o eterno. E quando a gente fala em restauração, e esse é um tema de guerra espiritual,
né? Esdras, o rei Ciro, né, da Pérsia, viu um chamamento, e ele libera, dá autoridade, e começa o movimento, volta muita gente da Pérsia, sai muita gente de lá da Pérsia e vai lá para Jerusalém, e começa todo um movimento, mas o movimento ele encontra barreiras. Todo movimento que nasce no coração de Deus vai encontrar barreiras, vai encontrar oposição, vai encontrar desafios. Mas eu quero dizer que aquele que nos chama, deu a visão, é aquele que vai nos dar condição de transpor toda barreira, toda ação do inferno. Se você ler todo o livro de Esdras, você vai ver ali oposição, um monte de coisa. E eu quero extrair 4 pontos do povo nesse contexto. E aí falando de restauração, né? Agora eu sei por que o inimigo, ele bate tão forte quanto essa questão da restauração. Por que tanta oposição? Por que tanta ação do inimigo, né? Para oprimir a igreja, para fazer com que nós paremos. Porque ele sabe que uma casa restaurada, ele não terá mais poder de ação naquela casa restaurada. O poder de uma casa restaurada, de uma vida de adoração, de alguém que vai para a presença de Deus sem olhar as circunstâncias. O inimigo não pode com essas pessoas. Então vira para alguém e fala assim: olha, você é casa restaurada, casa espiritual. Diga, você é um adorador do Senhor. Você é aquele que vai à presença de Deus, independente das circunstâncias. Você crê no poder de Deus. Aplauda o Senhor por isso. Quatro estratégias que o inimigo usará para impedir a restauração de uma casa espiritual. 4. A gente vai passar rapidinho por elas. Primeira estratégia, Esdras capítulo 3, do 10 ao 13. Põe para mim aí, por gentileza. Diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel. Cantaram responsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Olha que palavras lindas: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel, sobre as nossas vidas, sobre a vida nova, sobre a sua casa, amém? E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Agora, uma das estratégias do inimigo é o que vem por seguir. Porém, diga, porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família, já idosos, saudosistas, religiosos, que não permitiram um novo, olha só, que tinham visto o primeiro templo, eles estavam apegados ao primeiro templo, eles estavam apegados ao passado, choraram em alta voz, quando diante dos seus olhos, foram lançados os alicerces desse templo, ponto e vírgula. Muitos, no entanto, diga, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Uma das estratégias do inimigo que ele usa para impedir a restauração é quando a gente continua vivendo das coisas passadas. O Senhor me disse que há um vinho novo para nós. Há um tempo novo. Tivemos uma reunião tão maravilhosa nessa manhã, com os nossos pastores, com os nossos supervisores. Então, os homens ficaram comigo, as mulheres com a pastora Vera, e nós ouvimos coisas tão tremendas,
E o olhar de todos os homens ao compartilhar é algo novo que o Senhor tem. O que nós vivemos de experiência lá atrás foi bênção, mas há uma experiência nova, há um tempo novo. E o diabo quer usar do passado para impedir o que ele quer realizar no presente. Esse pessoal, em vez de adorar junto, de pular junto, celebrar junto, começaram a olhar para o passado. E eu quero, em nome de Jesus, dizer: o teu passado, bem ou mal, é o teu passado. Agora Deus tem o presente para você, um poder excepcional para você, uma história poderosa para você. Então receba agora no presente, porque o futuro será glorioso. Presta atenção, quando ficamos presos ao passado, não edificamos o presente. Quando ficamos presos ao passado, não edificamos o presente. Deus tem algo novo, Deus tem vinho novo, Deus tem unção nova. Posso continuar? A segunda estratégia que o inimigo usa, está em Esdras capítulo 4, versículo 4. E eu quero liberar profeticamente sobre esta situação. Esdras 4:4, então o povo da terra começou a desanimar. Então aquela pessoa que trabalha com você, aquela pessoa que estuda com você, aquela pessoa que mora no seu bairro, um vizinho, um parente, começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Uma outra estratégia do inimigo, a segunda, ele usa o desânimo. Pastor Wesley, você não vai conseguir comprar presentes, você não tem capital, você não tem recursos. Desista, devolva os presentinhos, né, que foi dado para os homens. Devolve. Não, é muito trabalho. Talvez o desânimo até veio, mas ele se posicionou e disse: não, o milagre vai acontecer. E aconteceu, gente. Não permita que o desânimo te atrapalhe. Não permite que uma palavra que foi trazida, ou alguém que disse algo que você não concordou, desanime você e faça você parar. Há uma obra para você construir, há algo para você fazer, há algo para que nós possamos juntos fazer. Então o povo da terra começou. Então talvez o seu patrão, talvez um político, talvez começou a trazer desânimo. Não é possível, não vai conseguir. Quando a gente começou o instituto, eu não falei isso para o Emerson e para a Edna, os pastores, mas muitas pessoas ao redor e até alguns de dentro falaram: olha, isso vai dar trabalho, isso não vai dar certo, isso vai trazer perda, isso vai trazer prejuízo. E eu então mantive a visão celestial daquilo que Deus está fazendo através do Instituto Família Vida Nova Brasil. Quando nós começamos a Vida Nova, alguém chegou para mim e falou assim: como vai aquela sua igrejinha? Eu só não bati nele porque ele era mais alto que eu, mais forte do que eu. No Espírito o Senhor falou assim: primeiro que você não tem igrejinha, não é sua, é minha, e é a igreja do Senhor. E nós estamos aqui vivenciando os momentos mais especiais. Quantos aqui já foram muito abençoados dentro desse contexto de Vida Nova? Se você já foi, faça barulho, porque a visão não foi ofuscada. A visão não foi ofuscada. Sabe, gente, de onde vem esse desânimo, né? As inquietações que vêm contra nós, talvez no lar, na vida profissional, nos insultos, né, de agentes enviados pelo inferno. Declara comigo em nome de Jesus, levanta a sua mão: não vou mais olhar as circunstâncias, não vou mais procurar um culpado, vou me abrir para ouvir somente a voz do Senhor. Se você não tem nada para dizer, então não diga. Se você tem algo para dizer, então profetiza. Se você não tem nada para agregar, então não diga, porque não vai agregar. Jogamos tantas palavras fora que pode trazer um desânimo. Eu me lembro quando nós tivemos
Primeira crise, eu e a pastora com a nossa filha, foi terrível na minha vida. Chorava copiosamente, estava arrasado. O que vai acontecer agora? O que vão dizer? E aí nós, como a gente sempre ensinou e a gente tem vivido isso, chamamos a nossa cobertura, pastor Jonatas e a pastora Cíntia. E nós abrimos o coração, detalhamos o que estava acontecendo, o que estavam dizendo, e eles simplesmente disseram: vocês não podem dar ouvidos à voz do inferno, porque há um chamado profético para vocês e para sua filha. Eles choraram conosco, nos abraçaram, houve um agregar espiritual. Nós precisamos agregar espiritualmente. O Espírito Santo me inquieta que há pessoas desanimadas aqui nessa noite. Não fica não. Eu não vou falar quem são, tem 5 pessoas aqui, então você vai cutucar essa pessoa que está ao teu lado, como se fosse ela, fala assim: levante, levante, se levante diante dessa situação. Desanima não. Fala assim: melhor tem Deus para dar do que o diabo retirar. Estamos em maior número. Fala assim: estamos em maior número. Ha, ha, ha! Estamos em maior número. Estava lá o profeta e o seu discípulo naquele lugar, e de repente o menino vê lá um exército cercando o lugar. Quantas vezes alguém se sentiu aí cercado por exércitos inimigos? Ah, quantas vezes. Nós vivemos uma situação, eu já volto a esse exemplo da Bíblia, mas nós vivemos momentos da vida nova onde nós não tínhamos dinheiro para pagar aluguel. Mal sobrava para que eu pudesse tirar uma ajuda de custo. E aí vinha aquela palavrinha, aquela igrejinha. Vinha tanta acusação. Falei: Senhor, eu estou em pecado, não é possível. O que está acontecendo, Pai? E o Senhor foi ministrando, usando pessoas. A gente não abria para todo mundo, como a gente não abre para todos, mas os mais chegados sabiam da situação. E o Senhor, um milagre precisa acontecer. Estamos devendo meses de aluguel. É capaz de nós sermos despejados. Se é o Senhor que começou essa obra, eu sei que foi o Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. E um dia, queridos, aconteceu um milagre que até hoje eu não consigo explicar. Não consigo explicar. Nós colocamos em dia todos os aluguéis. Eu comecei a receber salário, gente. E o Senhor fez uma mudança tão grande. Nós, há muito tempo, a gente ficou sem reformar a igreja, trazer manutenção para a igreja, fazer manutenções. E de repente um milagre veio de uma forma. Deus trouxe do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus fez um movimento, porque eu ouvi o Senhor dizer: Ele me chamou para edificar a casa do Senhor. Ele te chamou para edificar a casa do Senhor. Todos que ajudaram financeiramente com os kids, o Senhor está te chamando para edificar uma casa ao Senhor. Eu tive uma conversa meia conflitante com a Bela hoje de manhã. Falei: Bela, como é que foi a festa ontem? Só que eu me referia ao casamento que eles foram. Só que na cabeça dela, a festa para ela era a festa das crianças. E ela falou: vô, foi demais, tinha algodão doce. Eu falei assim: gente, algodão doce no casamento? Eu falei: mas Bela, vô, muito algodão doce. Aí eu: Senhor, que casamento abençoado é esse, né? E ela falou uma outra coisa que eu não me lembro agora. Até eu entender que ela estava falando do Kids, e ela pensou que eu estava falando do Kids, né? Aí eu falei: não, Bela, é o casamento que você foi. Ah, o casamento. Porque na cabeça dela, a restauração de uma geração, um movimento, é o que mais impactou. Não estou falando em detrimento ao casamento que eles foram, né, teve outros casamentos ontem também, mas o que ela viveu
Para ela o algodão doce, né, é muito bom, mas esse ambiente com as crianças. Deus nos chamou para edificar a casa do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor aqui? Então, nada de desânimo. Fala, show desânimo. Mas é para ser verdadeiro isso daí, né? Terceira estratégia que o inimigo usa. Esdras 4:15. Esdras 4:15. Para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá, olha os acusadores falando com o rei, né? Descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde, danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. O diabo usa uma estratégia de levantar a acusação, que muitas vezes tem a ver com o que aconteceu lá atrás. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, isso é muito sério. A acusação não nos leva a viver do passado, mas faz com que outros levante teu passado para te acusar, e com isso não ser restaurado. Não permita acusações. Você errou o alvo, pecou, falou algo que não devia para a esposa, falou algo que não devia para o marido, falou algo que não devia para o filho, disse algo lá para o teu patrão, pede perdão e siga em frente. Se no teu passado você foi um homem, né, adúltero, prostituto, cheio de vícios, você é uma mulher, né, envolvida em tantas coisas, o teu passado não te domina mais. Então aquele que nos acusa de dia e de noite, lá em Apocalipse diz, ele não tem poder mais sobre as nossas vidas. E isso merece aplausos ao Senhor, gente. E eu estou basicamente encerrando. Então nenhuma acusação, não permita acusação. Se você foi uma pessoa promíscua no passado, ouça o que o Espírito diz agora, o profeta diz. Se você foi promíscua, e você aceitou Jesus, o seu passado não te condena mais. Viva o presente de Deus, viva a graça de Deus, viva em santidade. Se você foi alguém que vivia debaixo de drogas, entorpecentes, vícios, Deus fez uma mudança na sua vida. Ele não permite, né, que a cana, mesmo fumegando, o pavio fumegando, se apague. Ele não vai permitir que a cana permaneça quebrada, amém? Em nome de Jesus. Eu não sei para quem é essa palavra, mas receba no seu espírito. Mas você precisa mudar. Caso ainda há resquícios do passado, hoje é dia de pedir perdão, de ir em frente e não errar mais. Aquela mulher que foi pega em adultério, os religiosos queriam apedrejá-la. E Jesus simplesmente escreveu aquilo que somente aquelas pessoas que acusavam podiam entender o que estava escrito. E um a um foi saindo. Cadê os teus acusadores, mulher? Foram embora. Vá e não peques mais. Pecamos quanto a dúvida. Vai, não peques mais. Creia. E a quarta e última estratégia. Esdras 4, 23 a 24. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante
de Reum, de Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar a obra. Versículo 24. Presta atenção, o inimigo usa uma arma para parar a restauração. Assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isto até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, uma advertência: o inimigo usa uma estratégia de querer parar a obra. Quantas coisas foram interrompidas nas nossas vidas porque o inimigo bateu forte e interrompeu. Você tinha um ministério poderoso e o inimigo bateu forte em qualquer que seja a área e você parou. Você tinha uma repercussão poderosa diante do Senhor e você acabou parando. Nessa noite, obras vão voltar a serem reconstruídas. Você vai dar sequência da onde você parou com mais ousadia. Milagres vão acontecer, amém? Então, queridos, eu quero declarar que sonhos, expectativas e projetos vão voltar a ser restaurados. Hoje é noite de restauração. Vai haver restauração total e completa. Então, o inimigo, pastor Valmir, ele sempre vai procurar paralisar a obra que a gente tem começado, a voz que ouvimos de Deus. O rei Ciro, de a Pérsia, ele falou: eu ouvi de Deus, transliterando, e eu sou responsável agora para reedificar a casa do Senhor. Então nós vamos reedificar. Há uma palavra para você, mulher. Há uma palavra para você, homem. Nós precisamos reedificar. Eu quero dizer, neste momento, eu digo: não olhe para o seu passado. Não olhe. Ele já está no profundo mar. Nunca fique mais desanimado. Força, propósito. Vamos seguir em frente. Falaram mal de você, e daí? Falaram mal de Jesus. Colocar em dúvida a sua fé, e daí? A sua fé é uma fé forte, é uma fé ousada. Falaram de Jesus: se tu és o Filho de Deus. Colocaram dúvida, e Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, e continua sendo o Filho de Deus. Ele está aqui nessa noite. Não aceite acusação. A restauração vai continuar, ela não vai parar. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler esse versículo agora. Você vai ler, e em vez de falar vocês, você vai virar para alguém e falar assim: em você. Se é teu marido, é você, maridão. Se é tua esposa, é você, minha esposa querida. Se é um filho, amém? No 3, 1, 2, 3. Aleluia! Que bagunça linda e santa! Aleluia! Presta atenção. Sinais de guerra espiritual, ataques à mente, presta atenção. Sentimentos de ansiedade, de medo, depressão, ódio e pensamentos negativos e tentadores são sinais de guerra espiritual. Então, se você está vivendo isso, hoje é noite de você se posicionar. Sinais de guerra espiritual: ataques relacionais, dificuldade em se desconectar do passado e a falta de perdão podem ser raízes espirituais. Ataques recorrentes, ciclos que se repetem. Se coisas estão se repetindo na sua vida, você não produz, você não consegue ir para frente, isso pode ser um ataque na sua vida. Então não é o seu irmão que está te atacando, é o diabo. Então nós juntos vamos nos opor contra esse ataque do inferno. Ciclos que se repetem, instabilidade financeira, conflitos que não acabam, ataques noturnos, insônia,
pesadelos, incapacidade de descansar. O Senhor me deu esses pontos porque hoje é dia de restauração. E não vamos permitir que o diabo ataque novamente. Como se posicionar diante da guerra espiritual? Busque a paz de Deus. A paz que nos dá a convicção de que Deus é Deus, nos sustentará em tempos de conflito. Use a palavra de Deus. A Bíblia é uma arma poderosa que trará luz, verdade e clareza para os pensamentos. Aprenda a confiar em Deus. Vira para teu irmão e fala assim: aprenda a confiar em Deus. Reconheça que a batalha não é sua, mas do Senhor, e entregue suas preocupações a Ele. Mantenha a comunhão vertical, comunhão com Deus, através da oração e da fé. E por último, mantenha a comunhão horizontal, comunhão com os da fé. Por isso que nós vamos fazer um movimento profético nessa noite. Eu gostaria que todos os homens,